Boa tarde, povo! Sejam bem-vindos aqui à nossa primeira live, Insight da semana. Estamos inaugurando hoje essa live, né? E vou explicar, em primeiro lugar, da onde surgiu a ideia, e depois eu vou abordar já o primeiro tema dessa nossa série de lives aí, que eu pretendo fazer enquanto estivermos dispostos. De vez em quando eu saio do consultório ou saio do Cremic com alguma coisa interessante para compartilhar com vocês, né? Ou uma conversa que eu tive com alguém de corredor, ou um caso interessante, né? Ou alguma coisa que algum paciente trouxe, né? De informação, de curiosidade. E aí eu acabo conversando um pouquinho nos stories, né? Ai, gente, olha, aconteceu uma coisa interessante agora, né? Olha, conversando com alguém, né? Veio essa ideia. Ou então, atendi um paciente que me falou tal coisa e aí eu queria trazer aqui para vocês. Eu costumo fazer isso pelos stories. E aí os stories acabam se perdendo, né? Às vezes um ou outro eu salvo ali nos meus destaques, no destaque de curiosidades, mas nem todos, porque os destaques eles também têm um limite, né? Que pode ser salvo. E um dia conversando com uma pessoa que falou que achou interessante uma história que eu contei a respeito de uma paciente e que gostaria de resgatar algumas informações. Eu falei, nossa, duro que nem eu lembro quando foi, senão eu poderia voltar lá nos arquivos dos meus stories e tentar resgatar. Então a gente conversando ali acabou tendo essa ideia de, em vez de eu chegar e contar esses causos, né, e esses insights que a gente tem nos atendimentos, nos stories, de trazer essas situações para pequenas lives semanais. Vou tentar manter essas lives sempre às sextas-feiras, tá? Porque é um dia bem mais tranquilo para mim, um dia que eu consigo me organizar com mais facilidade. Mas às vezes às sextas-feiras eu também saio de Goiânia, meus pais moram fora, os pais do Ricardo também moram fora, então às vezes a gente de sexta-feira sai de viagem, então pode ser que em algum momento ou outro a live não aconteça na sexta-feira, mas eu vou tentar me organizar para que sejam sempre às sextas-feiras. E como a intenção é que isso fique salvo, para que vocês possam consultar quando tiverem curiosidades, quiserem lembrar de alguma coisa, né? Elas ficarão então salvas no feed e sempre com esse título de Insight da semana e o tema embaixo que está sendo abordado para vocês pesquisarem por temas, né? Que eu acho mais interessante. E então o tema de hoje, a live de hoje, é justamente esse tema, né? Você trata o quê? E por que eu trouxe esse tema para primeira live, pra gente começar? Eu acho que é um bom começo, né? Falar do que eu faço, do meu trabalho, do que eu trato, né? Mas ele veio como um insight a partir do momento em que eu recebi uma paciente lá na minha sala de atendimento do Cremic, que é um local onde atendo pelo SUS, né? E a paciente sentou ali, uma paciente super bacana, né? Bem comunicativa, tá? E eu pedi todas as informações iniciais, né? De nome completo, idade e tal. E aí eu perguntei pra ela, falei, fulano, e o que eu posso te ajudar, né? O que te trouxe aqui? E ela cruzou o bracinho e virou pra mim e falou assim, não sei, me mandaram vir pra cá, mas você trata do quê? E aí isso me deu um insight, eu falei, poxa, me encaminharam uma paciente para o Ayurveda, porque no Cremic eu trabalho só com Ayurveda, e não explicaram para a paciente o que é o Ayurveda, o que ele faz, né? E a grande maioria dos pacientes que chegam no Cremic, eles chegam buscando algum auxílio complementar à medicina convencional
E é no momento do acolhimento, né, que a gente chama de global, atendimento global, que acontece uma triagem e os colegas que estão ali atendendo encaminham os pacientes para as terapias, para os atendimentos que fazem mais sentido dentro da queixa que o paciente está apresentando. Em tese, esse é o momento em que aquele profissional tem que entender a queixa do paciente e direcionar, né, para aquilo que vai ser mais benéfico para ele naquele momento. E explicar, né? Olha, você está indo para acupuntura, estou te encaminhando para acupuntura. O que é acupuntura? É uma das técnicas da medicina tradicional chinesa que vai trabalhar com as agulhinhas em pontos para melhorar o fluxo de energia, para trabalhar especificamente algumas coisas e tal. Eu não vou entrar em detalhes porque eu não entendo nada de acupuntura, então não quero correr o risco de falar besteira aqui. Você vai para fitoterapia. O que é a fitoterapia? Né? A fitoterapia é o tratamento baseado nas plantas medicinais. Então a gente pode usar fórmulas, né, para tratar os seus sintomas, as suas queixas, os seus problemas de saúde. Essas fórmulas todas baseadas em plantas, né? Pode ser em cápsula, pode ser em xarope, pode ser em preparações caseiras, tipo chás, emplastos, né? Então isso é a fitoterapia. Eu estou te encaminhando para o Ayurveda. E o que é o Ayurveda? Né? Então, quando lá na atenção, no atendimento global, o profissional vai encaminhar para o Ayurveda, teoricamente ele deveria explicar para onde que aquele paciente está indo, o que ele vai fazer lá. Esse é o papel do atendimento global no CREMIC, lá do SUS. No meu consultório, quando as pessoas me procuram para atendimento de Ayurveda no meu consultório, normalmente elas já chegam sabendo o que elas estão indo fazer lá, né? Porque elas já vão em busca do Ayurveda. Então é muito mais tranquilo, elas já conhecem, fica mais fácil. No CREMIC, se não for explicado, as pessoas, a grande maioria das pessoas não conhece Ayurveda. Então hoje, o intuito dessa live é justamente deixar registrado aqui o que é o Ayurveda e o que eu trato, tá? E eu quero começar explicando isso usando duas passagenzinhas desse livro aqui, que eu gosto demais, que é o Ayurveda, Princípios e Práticas de Panchakarma, da doutora Mandip, lá da Índia. Esse livro, ele tá todinho em português, tá? Então, para quem se interessa, que é todinho em português, tá? Para quem se interessa por Ayurveda, esse é um livro que eu recomendo bastante, porque ele foi escrito por uma professora PhD lá da Universidade do Gujarat, da Índia, e foi traduzido para o português pela FAESDA, Faculdade Escola de Ayurveda, letra por letra, frase por frase. Então ele é um livro muito bom. E ele é um livro que serve para quem não entende nada e está querendo conhecer Ayurveda, mas também é um livro para quem já trabalha com Ayurveda, já conhece Ayurveda, porque ele é bem prático, né? Então às vezes a gente só precisa revisar alguma coisinha, correr atrás de alguma informação, e aí esse livro ajuda bastante, tá? Então eu vou começar aqui lendo uma passagem que eu deixei marcado pra gente, que ele fala assim, ó: definição de Ayurveda. Ayurveda é uma ciência médica que descreve as medidas saudáveis para a manutenção da saúde e visa tornar as vidas dos indivíduos benéficas para a sociedade. Então, ao contrário do que algumas pessoas às vezes pensam, Ayurveda não é místico, não é religioso, não é gratiluz, não é energia. Ayurveda, como a doutora Mandip coloca bem aqui pra gente, é uma ciência médica. Tanto é que quando a gente estuda Ayurveda, a gente estuda aquilo que as ciências da saúde modernas também estudam, né? A gente estuda anatomia, fisiologia, farmacologia, patologia, embriologia,
tá? Tanto do ponto de vista da ciência moderna, quanto do ponto de vista da ciência Ayurveda. Porque a gente precisa de vez em quando fazer essa correlação de como a Ayurveda explica as coisas com a forma como a ciência moderna explica, para ficar melhor compreendido o funcionamento do corpo, o desenvolvimento da patologia. Mas a base do conhecimento do Ayurveda é o conhecimento dos antigos acharyas, né, que vem em textos clássicos ali de 2.000, 2.500 anos antes de Cristo. Então, algumas coisas da anatomia, da fisiologia são muito diferentes do que hoje a gente conhece, porque lá atrás eles não tinham os mesmos conhecimentos que nós temos hoje. Então, é a forma como eles explicavam o funcionamento do nosso corpo. Que apesar do mundo moderno ter mostrado pra gente as minúcias, né, dos tecidos, das células, da bioquímica, das organelas, das pequenas moléculas, a explicação do Ayurveda ainda é uma explicação muito lógica e muito funcional. Então nos ajuda muito, às vezes, a entender como algumas doenças, algumas condições surgiram, mesmo que a medicina moderna consiga explicar sintomas, mas não as causas. E aí a gente buscando dentro da forma de explicação do Ayurveda, a causa pelo Ayurveda é mais evidente. E fica mais fácil da gente abordar aquela condição de saúde, tá? Então, a Ayurveda é uma ciência médica, é uma ciência de saúde que vai cuidar das pessoas enquanto indivíduos, mas também enquanto sociedade. Mais pra frente eu já tô com um temazinho pra gente falar numa próxima live. Eu quero abordar um pouquinho a parte de Sadvrita no Ayurveda, que seriam os nossos códigos de conduta, porque o nosso comportamento em sociedade também afeta muito a nossa saúde, né? E mais isso dá uma live até de muito mais do que meia hora, que é o que eu pretendo falar aqui com vocês. Então vai ficar por um próximo momento, falar de condutas em sociedade. Hoje eu só quero explicar um pouquinho do que é o Ayurveda e do que eu trato, tá? Então, uma outra passagem aqui do livro da doutora Mandip fala o seguinte, que os dois objetivos do Ayurveda são preservação da saúde dos indivíduos saudáveis e cura das enfermidades em pacientes. Então, o objetivo do Ayurveda é manter a saúde dos saudáveis e curar os doentes. Então, quando a minha paciente chegou lá e perguntou assim pra mim, eu não sei do que você trata, do que você trata. Eu poderia responder pra ela simplesmente o seguinte, qualquer coisa. O que te trouxe aqui? Vamos conversar, né? Porque na verdade é isso. Mesmo não tendo uma condição de saúde muito evidente, né, um problema de saúde muito evidente, o Ayurveda pode inclusive abordar aspectos da vida da pessoa, de hábitos, de alimentação, de rotina e torná-las mais saudáveis. Só isso, né? Manter a saúde dos saudáveis. Ou se é uma pessoa que realmente tem uma doença, um problema de saúde que precisa ser tratado, o Ayurveda vai entender aquela condição dentro do conhecimento do Ayurveda, da explicação do Ayurveda de como aquela condição se originou, para buscar as formas de resolver aquele problema. Tá? Então eu poderia ter respondido para minha paciente, eu estou aqui para tratar qualquer coisa. Mas, vamos lá, eu, Daniela, tenho algumas restrições, por opção minha, tá? Uma pessoa que estuda Ayurveda, um terapeuta, um especialista em Ayurveda, pode não ter as mesmas restrições que eu tenho, porque o Ayurveda nos dá ferramentas para abordar tudo. Mas eu faço algumas restrições. Uma delas é criança. Eu não trato criança.
O Ayurveda trata crianças? Sim, e inclusive existe uma área de especialização dentro do Ayurveda para tratar criança, tá? Mas eu preferi não me aprofundar nessa área de pediatria, vamos assim dizer, porque eu sou uma pessoa que não tenho muita facilidade, não tenho muita destreza com criança, mesmo enquanto médica, porque eu sou infectologista, não sei se todos que estão aqui vendo esse vídeo sabem, eu sou infectologista, então mesmo enquanto médica eu não trato de crianças, tá? Eu não tenho essa facilidade, porque criança, gente, não é adulto pequeno, criança tem particularidades, tem uma fisiologia diferente, tem uma imunidade diferente, a forma de desenvolvimento de algumas patologias pode ser um pouco diferente. E até na hora da gente passar orientações, medicamentos, a gente tem que tomar cuidado com doses, com quantidades, com misturas. Mesmo os remédios nossos comuns de farmácia, às vezes os medicamentos são iguais, mas as doses são diferentes, né? Porque a criança é uma área, né, de corpo menor, tem um metabolismo diferente, né? E quando a gente fala das medicinas mais naturais, como a fitoterapia e o Ayurveda, a gente tem que tomar cuidado até com algumas plantas. Existem muitas plantas, muitos fitoterápicos que são totalmente contraindicados para criança. Tá? Então, como eu não me aprofundei nesse conhecimento, como eu não sei lidar com crianças, eu não trato crianças, tá? Então essa é a minha principal restrição. E não são exatamente restrições, vamos assim dizer, mas eu não tenho um espaço apropriado para isso, então eu não faço também a parte das terapias corporais do Ayurveda, tá? Eu sei, eu conheço, eu fiz treinamento para isso, mas eu não tenho um local, eu não tenho um espaço, e hoje pela minha rotina de vida, eu não tenho nenhum tempo suficientemente adequado para preparar os óleos medicados, para organizar, para fazer um tratamento, uma parte de terapias corporais bem feita, né, que atenda realmente a necessidade dos meus pacientes. O que são essas terapias corporais? São as massagens, né? A gente vê, se procurar aí pela internet, a gente vê muito, massagem ayurvédica, né? Eu não gosto muito de usar esse termo massagem, porque massagem fica parecendo uma coisa até meio estética, né? E quando a gente fala das terapias corporais do Ayurveda, elas são tratamentos, tá? Então essa história de que eu quero fazer uma Abhyanga porque eu quero fazer um relaxamento. O que é a Abhyanga? A Abhyanga é uma massagem corporal com óleo. Habitualmente ela é feita com óleo de gergelim, que pode ser puro, que pode ser medicado, que pode ser preparado. E ela tem indicações muito precisas. Ela é um tratamento, a gente utiliza para pacificar condições do corpo, condições patológicas. E a gente tem que tomar cuidado, porque algumas pessoas, se não estiverem com condições de digestão adequadas, se não estiverem com bom Agni, né, que é o nosso fogo digestivo, ou se elas estiverem com muito ama a gente traduz assim um pouco, não tão corretamente, mas é uma tradução fácil de entender, como toxina, né? Porque ama, na verdade, é resíduo mal digerido, né? Então, a pessoa, quando ela tem muito ama no corpo, essas massagens com óleos, elas também podem não ser muito adequadas, porque elas vão trazer mais peso, mais untuosidade e podem piorar esse ama no corpo. Então existe indicação, a pessoa tem que estar em condições adequadas para fazer uma Abhyanga, mas simplesmente falar, eu quero. A Abhyanga tem que ser indicada, tá?
Da mesma forma, um outro tratamento que é muito popular, a gente vê muito na internet, é o Shirodara. Que às vezes a gente vê fotos aí, né, na internet, a pessoa deitadinha lá na maca, uma panelinha que fica vertendo um óleo na testa, né? Pode ser óleo, pode ser leite, pode ser água de coco, depende daquilo que a pessoa precisa para tratamento, né? Então também existe uma indicação, né? A pessoa precisa daquilo para um tratamento. Qual é o líquido que vai ser usado nessa panelinha? Cada pessoa, dependendo do que precisa ser tratado, vai ter um líquido mais adequado, né? Então, um terapeuta capacitado faz um diagnóstico e indica uma terapia corporal, tá? Então, essa é a minha outra restrição. Eu não trato criança e eu não faço as terapias corporais. Crianças, no CREMI, que infelizmente não tem ninguém que atenda, né, a parte de Ayurveda. Quando é no meu consultório particular, meu atendimento particular, eu indico colegas que eu conheço, que eu confio, que eu respeito, eu indico essas colegas para fazer tratamento em crianças. E meus pacientes que precisam fazer as terapias corporais, precisam fazer as massagens, os óleos, eu também indico parceiras que eu tenho, né, para fazer o atendimento dessa parte de terapias corporais, certo? Então, as minhas duas restrições são essas. Agora, de condições de saúde, de doenças, tudo pode ser abordado, tá? Então, desde coisas bem comuns, vamos assim dizer, né? Que a grande maioria chega para mim com sintomas de menopausa, né? Climatério e menopausa. Então, tô cheia de mulher tratando climatério e menopausa. Diabetes, hipertensão, dores crônicas, artrite reumatoide, eu tenho alguns pacientes, fibromialgia, eu tenho muitos pacientes, mulheres em idade fértil que tem TPM muito intensa, cólicas menstruais muito intensas, então, problemas, trato gastrointestinal, também muitos pacientes, refluxo, gastrite, diarreia crônica, né? Todas essas condições, elas podem ser acompanhadas, essas e quaisquer outras, tá? Tem paciente que é renal crônico e que tem outros problemas que vieram em consequência dos tratamentos que faz. Então, a gente entra com o Ayurveda para minimizar, para diminuir os efeitos colaterais de tratamentos, né? De tratamentos de câncer, tá? Jamais que eu vou propor para qualquer paciente, olha, você para com o seu tratamento e agora nós vamos fazer só Ayurveda. Nunca na vida, tá? É um tratamento que precisa ser realmente complementar. Mas a gente sabe que, por exemplo, quem precisa fazer uso crônico de corticoide, tá sempre inchado, tá sempre com efeito colateral, o Ayurveda pode ajudar a aliviar esses efeitos colaterais e às vezes até auxiliar nos sintomas da doença que o paciente tem, para que o médico especialista consiga reduzir doses de tratamento, né? Pacientes que fazem tratamento de câncer, que tem muita náusea por causa, como efeito colateral de remédio, muita dor por causa do próprio câncer, a gente consegue minimizar esses efeitos colaterais, essas queixas secundárias, né? E auxiliar a qualidade de vida desses pacientes. Então, às vezes, não é um tratamento que vai abordar, vamos dizer assim, a cura da doença ou diretamente a causa da doença, mas vai auxiliar numa melhor qualidade de vida, o que é extremamente importante, né? Assim como qualquer ciência de saúde, o Ayurveda não faz milagre. E tem gente que às vezes chega achando que nós vamos conseguir resolver todos os problemas. Existem dentro do Ayurveda aquelas doenças classificadas como curáveis, incuráveis e as paliativas. Então, dentro daquilo que pode ser abordado, é o que a gente vai fazer.
Eu consigo curar? Eu consigo resolver? Então bora lá, vamos. Eu não consigo curar, mas eu consigo aliviar seus sintomas, melhorar a sua condição de vida? Então bora lá, vamos. O máximo que eu vou conseguir fazer aqui para você é um auxílio paliativo para que você mantenha a sua qualidade de vida, a sua rotina. Então bora lá, vamos. O que a gente conseguir fazer de melhor para aquela pessoa que está nos buscando, é isso que a gente vai fazer, tá? Então, respondendo a pergunta da minha paciente, né? Eu não sei o que eu vim fazer aqui, você trata do quê? É disso que o Ayurveda trata, de qualquer coisa. Mas, uma coisa que eu quero deixar bem registrado aqui também, e eu acho que isso talvez seja tema de uma próxima live, porque também dá muito pano pra manga, é que algumas pessoas às vezes são encaminhadas ou me procuram querendo dieta. Ah, porque eu quero uma dieta ayurvédica, porque eu como muito mal, porque minha rotina é muito ruim. Não, tá? Primeiro que dieta ayurvédica é um grande mito. Eu tenho até reels aqui explicando isso, reels curtinho. Então, dieta ayurvédica é um grande mito. E depois porque prescrição de dieta é uma competência de nutricionista. E eu trabalho com nutricionista, eu tenho uma parceira maravilhosa que é nutricionista, eu tenho grandes amigas que são nutricionistas, e então essa parte de prescrever dieta a gente deixa para quem entende. Como que o Ayurveda aborda a alimentação, né? Porque se vocês olharem meu Instagram aqui, tem muita coisa falando de alimentação. O Ayurveda aborda a alimentação colocando para a pessoa o que é um alimento mais saudável, o que é um alimento ruim, e como que você pode usar do conhecimento das qualidades daquele alimento no seu dia a dia. Eu fiz recentemente uma série de posts aí falando sobre os sabores, né? Que o sabor doce é pesado para digestão, mas que ele ajuda a diminuir o fogo, diminuir o calor, né? Que o sabor picante é um sabor muito quente, mas que ele melhora a nossa digestão. Que o sabor amargo é um sabor ótimo para diminuir o calor e para secar o corpo, né? Então, conhecendo essas características dos alimentos, o que a gente consegue fazer? Por exemplo, num período muito frio, que o nosso corpo tem um calor maior por dentro, o nosso Agni está potencializado, a gente sente mais fome. Então é interessante num período frio a gente usar mais sabores que tragam nutrição e untuosidade, que sejam mais pesados para a gente digerir, porque o nosso potencial digestivo tá forte. Então o sabor doce, por exemplo, é um sabor interessante para o frio. Sabor doce não é açúcar, tá? E eu explico isso nos posts. O sabor azedo é um sabor bem bacana para o frio. O sabor picante é um sabor bacana para o frio. Em contrapartida, quando a gente está em temperaturas mais quentes, né, o nosso Agni, o nosso calor, o nosso potencial digestivo tende a diminuir, porque já está muito quente do lado de fora. Se a gente tiver um metabolismo muito acelerado, o corpo esquenta por dentro também. E isso não é muito saudável. Então a nossa fome tende a ser menor quando está muito quente, em estações muito quentes. Aí a gente aproveita nesse período os alimentos que são bastante leves para digestão e que de alguma forma nos ajude a resfriar. Então o sabor amargo e adstringente, os sabores, né, amargo e adstringente são ótimos para essa época. O picante, sabendo usar, também é bom, porque a nossa digestão está mais lentificada e o picante ajuda a melhorar. Mas a gente não pode exagerar, porque senão vai esquentar demais o corpo. Então a gente tem que saber usar o alimento a nosso favor. Mas eu, nem enquanto médica, nem enquanto especialista em Ayurveda,
não vou prescrever uma dieta para paciente nenhum. Eu vou, em um momento de tratamento, orientar o que ele pode e o que ele não pode comer para fazer aquele tratamento por um período e como que ele vai utilizar os temperos e os sabores, as combinações na comida no período dele de tratamento. Se é uma pessoa que está buscando apenas um ajuste de qualidade de vida, não tem nenhuma condição para tratar, eu vou dando as diquinhas conforme vai mudando a estação do ano, conforme vai mudando a rotina da pessoa, ou conforme a idade, uma mulher no climatério, ou uma moça de 18, 19 anos, são idades que demandam coisas diferentes, né? Então é essa orientação que eu vou fazer de alimentação, mas nunca, jamais prescrever uma dieta, ok? Então, meu povo, o que eu queria trazer nessa primeira live para vocês era isso, tá? Nossa live de inauguração foi simplesmente para esclarecer, afinal de contas, o que é que eu trato e como que funciona essa abordagem e esse tratamento, ok? A próxima live já tem tema, porque já aconteceu uma coisa bastante interessante essa semana e eu vou trazer na próxima pra gente conversar. E se por acaso vocês tiverem dúvidas, sugestões, fiquem à vontade para colocar aqui nos comentários, eu estou à disposição. Um grande beijo, um ótimo final de semana para todo mundo.